No calor das emoções, é fácil se perder. Mas e se Deus estiver te chamando para ouvir sua verdade acima do que você sente? Vamos mergulhar nessa batalha espiritual. Vivemos em um mundo que nos diz para confiarmos em nossos sentimentos, para deixá-los guiar nossas decisões e considerá-los como a bússola de nossas vidas. Mas quero te dizer algo. Embora os sentimentos sejam reais, nem sempre são confiáveis. Eles flutuam com nossas circunstâncias, nossos humores e as vozes ao nosso redor. Um dia, você pode se sentir no topo do mundo. No outro, pode se sentir completamente derrotado. Essa é a natureza das emoções. Elas mudam, oscilam e podem nos desviar do caminho. Mas a palavra de Deus nunca muda. A Bíblia nos diz em Isaías 40, versículo 8: a erva seca e a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Pense nisso. Tudo nesta vida, nossos sucessos, nossos fracassos, até mesmo o que sentimos em um dado momento, passará. Mas a verdade da palavra de Deus permanece por toda a eternidade. Antes de começar, deixe um nos comentários se você ama mensagens que inspiram. Curtiu? Dê um like e não perca o final surpreendente. Quando você está firmado na sólida fundação das Escrituras, está sobre algo que nunca será abalado. Você pode se sentir indigno, mas Deus diz que você é maravilhosamente criado. Em Salmos 139, versículo 14, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Você pode se sentir abandonado, mas Deus diz em Hebreus 13, versículo 5, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você pode sentir que sua vida não tem propósito, mas Deus diz em Jeremias 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Os sentimentos vêm e vão, mas a palavra de Deus é como uma âncora que te mantém firme na tempestade. Quando os ventos da dúvida e do medo ameaçam te sobrecarregar, agarre-se ao que Deus diz, não ao que você sente. Porque a verdade é que suas emoções não têm a palavra final. Deus tem. Sua palavra foi testada, provada e declarada fiel através de todas as gerações, e nunca falhará com você. A questão é, você confiará na verdade dele ou permitirá que seus sentimentos ditem sua vida? Os sentimentos são poderosos, não são? Eles podem nos fazer sentir invencíveis em um momento e completamente destruídos no próximo. Mas aqui está a verdade. Os sentimentos, por mais reais que sejam, nem sempre estão enraizados na realidade. Eles podem nos enganar, nos desviar e nos fazer duvidar das próprias promessas de Deus. Quantas vezes você sentiu que Deus estava distante, mesmo que sua palavra diga em Mateus 28, versículo 20, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos? Quantas vezes você sentiu que falhou além da redenção, mesmo que Deus prometa em 1 João 1, versículo 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça? Veja, os sentimentos frequentemente amplificam o temporário, enquanto as promessas de Deus nos apontam para o eterno. Quando você está em uma tempestade, seus sentimentos podem dizer que os ventos e as ondas são fortes demais e que você vai afundar. Mas lembre-se de Pedro caminhando sobre as águas em direção a Jesus. Enquanto seus olhos estavam fixos no Salvador, ele permaneceu firme. No momento em que deixou o medo, o sentimento de dúvida, tomar conta, ele começou a afundar. Ainda assim, Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo em Mateus 14, versículo 31, homem de pequena fé, por que você duvidou? Os sentimentos te dirão para olhar para a tempestade.
As promessas de Deus te dizem para olhar para aquele que acalma a tempestade. Ei, quer se conectar com essa mensagem? Comente "Deus é fiel" e inscreva-se no canal. Fique até o fim para uma revelação especial. Quando seu coração está pesado com medo, culpa ou incerteza, lembre-se de que as promessas de Deus são mais sólidas do que qualquer emoção que você possa experimentar. Sua palavra diz em Salmos 18, versículo 2: "O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio." O inimigo da sua alma quer que você confie nos seus sentimentos acima das promessas de Deus, porque os sentimentos podem te manter preso na dúvida e no medo. Mas Deus nos chama a nos elevarmos acima de nossas emoções, a ancorarmos nossos corações em sua verdade imutável. Suas promessas são firmes, seu amor é inabalável e sua fidelidade perdura por todas as gerações. Então, da próxima vez que seus sentimentos sussurrarem mentiras sobre seu valor, seu futuro ou a presença de Deus, volte-se para sua palavra e segure firme nas promessas que nunca falharão. Vivemos em uma cultura que constantemente nos encoraja a viver pelo que sentimos e pelo que vemos. Siga seu coração, dizem, faça o que parece certo. Mas a palavra de Deus nos desafia a viver de maneira diferente. A Bíblia nos diz claramente em 2 Coríntios 5, versículo 7: "Pois vivemos por fé e não pelo que vemos." Isso significa que nossas vidas não devem ser ditadas pelo que vemos ao nosso redor ou pelas emoções que surgem dentro de nós. Em vez disso, somos chamados a confiar nas promessas invisíveis de Deus, mesmo quando elas contradizem o que sentimos ou entendemos. Pense nisso. A fé não é um sentimento, é uma escolha. É a decisão de confiar na palavra de Deus acima de nossas circunstâncias. Quando Abraão foi prometido um filho em sua velhice, seus sentimentos e lógica poderiam facilmente ter dito que era impossível. Mas a Bíblia diz em Romanos 4, versículo 3, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele não confiou no que seus olhos podiam ver ou no que suas emoções podiam compreender. Ele andou pela fé, confiando no Deus, que sempre cumpre suas promessas. Andar pela fé não significa ignorar a realidade ou suprimir suas emoções. Significa crer que a realidade de Deus é maior do que o que você vê e sente. Quando você enfrenta uma situação que parece impossível, a fé te lembra que com Deus todas as coisas são possíveis. Como diz Mateus 19, versículo 26. E assim, quando você se sentir sobrecarregado pelo medo ou incerteza, a fé te aponta para a promessa de Deus em Isaías 41, versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Andar pela fé nem sempre é fácil, porque exige que entreguemos o controle. Exige que digamos, Deus, eu confio em ti mesmo quando não entendo. Mas aqui está a beleza da fé. Ela abre a porta para que Deus trabalhe de maneiras muito além do que poderíamos imaginar. Quando os israelitas estavam à beira do Mar Vermelho, seus sentimentos diziam que estavam encurralados, mas sua fé em Deus abriu as águas. Quando Davi enfrentou Golias, seus olhos viam uma batalha impossível, mas sua fé declarou vitória. A fé não é sobre ignorar seus sentimentos, é sobre escolher crer no que Deus diz acima do que você sente. É sobre dar o próximo passo, mesmo quando o caminho não está claro, confiando que o Deus que fez a promessa te conduzirá em segurança. Portanto, não deixe suas emoções ditarem seus passos. Deixe sua fé na palavra de Deus ser o guia. Ande pela fé e você verá o poder dele trabalhando em sua vida. Está pronto para mergulhar nessa palavra? Deixe um like, comente amém e assista até o final para uma surpresa que vai te tocar. Uma das coisas mais difíceis para nós, como seres humanos,
é abrir mão de nossos próprios planos e confiar na vontade de Deus, especialmente quando seus planos não fazem sentido para nós. Somos naturalmente atraídos pelo que parece bom, pelo que parece lógico e pelo que achamos que nos fará felizes. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, frequentemente nos chama a trilhar um caminho que nunca escolheríamos para nós mesmos. Ele nos diz, em Isaías 55, versículos 8 e 9: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Pense nisso. Deus vê o quadro completo. Ele conhece o começo e o fim, enquanto nós vemos apenas uma pequena parte da história. Quando a vida toma um rumo que não esperamos, nossos sentimentos podem nos dizer para questionar Deus, duvidar de sua bondade ou até tomar as rédeas em nossas próprias mãos. Mas a Bíblia nos lembra, em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Considere José no livro de Gênesis. Quando jovem, ele teve sonhos de grandeza, mas sua vida não se desenrolou como ele pensava. Ele foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e falsamente acusado antes de acabar na prisão. Certamente, seus sentimentos lhe diziam para desesperar, desistir ou duvidar da promessa de Deus. Mas José confiou no plano de Deus, mesmo quando não estava alinhado com seus desejos ou entendimento. No final, Deus usou as provações de José para salvar inúmeras vidas e cumprir seu propósito maior. O mesmo é verdade para nós. Os planos de Deus nem sempre estão alinhados com o que queremos ou esperamos, mas são sempre para o nosso bem. Romanos 8, versículo 28, nos assegura: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que tudo será fácil ou indolor, mas significa que podemos confiar que Deus trará a beleza da quebra e propósito da dor. Quando entregamos nossos planos a Deus, não estamos abrindo mão do controle, estamos colocando nossas vidas nas mãos daquele que nos ama mais do que jamais poderíamos imaginar. Então, quando seus sentimentos te tentarem a duvidar dos planos dele, lembre-se, os caminhos de Deus são mais altos. Seu tempo é perfeito e seu amor por você é inabalável. Confie nele, mesmo quando a estrada é difícil, porque seus planos sempre te levarão a um lugar de esperança e propósito. Os sentimentos podem ser influências poderosas em nossas vidas, não podem? Eles podem nos impulsionar a agir, nos segurar ou nublar nosso julgamento. Mas aqui está o problema. Nossas emoções nem sempre estão alinhadas com a verdade. Elas podem ser movidas por medo, raiva, impaciência ou até egoísmo. E quando confiamos nelas como nosso guia, podem nos levar por caminhos que nunca deveríamos trilhar. É por isso que devemos depender da palavra de Deus como nossa fonte suprema de orientação, não de nossos sentimentos. A Bíblia nos lembra, em Jeremias 17, versículo 9: O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem pode entendê-lo? Este versículo não pretende nos condenar, mas nos alertar que nossas emoções, por mais fortes ou sinceras que sejam, podem nos enganar. Você já tomou uma decisão em um momento de raiva ou medo, só para se arrepender depois? Você já sentiu vontade de desistir de algo que Deus te chamou a fazer porque parecia difícil demais? Esse é o perigo de seguir as emoções. Elas são passageiras
e pouco confiáveis, mas a palavra de Deus é sempre firme e verdadeira. Quando buscamos orientação nas Escrituras, não estamos confiando em nossa perspectiva limitada. Em vez disso, estamos nos voltando para o Criador do Universo, que vê cada detalhe de nossas vidas e sabe o que é melhor para nós. Salmos 119, versículo 105 diz: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Pense nessa imagem. Uma lâmpada proporciona clareza na escuridão, mostrando onde pisar e nos impedindo de tropeçar. É isso que a palavra de Deus faz por nós. Ela atravessa a confusão de nossas emoções e fornece direção clara. Até mesmo Jesus, durante seu tempo na Terra, demonstrou a importância de confiar na palavra de Deus acima dos sentimentos. No deserto, após jejuar por 40 dias, ele foi tentado por Satanás. Fome, fraqueza e isolamento poderiam tê-lo tentado a agir com base em seus sentimentos, mas, em vez disso, ele respondeu com as Escrituras todas as vezes, dizendo: Está escrito. Jesus nos mostrou que a verdade de Deus é a arma de que precisamos para permanecer firmes quando emoções e circunstâncias ameaçam nos desviar. Então, quando suas emoções tentarem te puxar para uma direção, dê um passo atrás e pergunte a si mesmo: o que a palavra de Deus diz? Alinhe suas decisões com a verdade dele, não com seus sentimentos. Sua palavra nunca te desviará. E quando você a seguir, encontrará paz, clareza e confiança que nenhuma emoção pode proporcionar. Confie na orientação de sua palavra. Ela está sempre certa, mesmo quando seus sentimentos estão errados. Se essa mensagem te inspirar, comente 2 e compartilhe com alguém. Inscreva-se e não pule o final. Tem algo incrível te esperando. Medo e dúvida são emoções que todos nós experimentamos. Eles se infiltram em nossas mentes no meio da noite, sussurrando mentiras sobre nosso futuro, nosso valor e até nossa fé. Quando estamos dominados pelo medo ou afundando na dúvida, é fácil nos sentirmos perdidos, sobrecarregados e incertos. Mas nesses momentos, a palavra de Deus se destaca como um farol de paz e clareza, cortando o caos de nossas emoções. O próprio Jesus abordou isso em João 14, versículo 27, quando disse: Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Note que Jesus não promete uma vida livre de problemas ou desafios. Em vez disso, ele nos oferece algo muito maior, sua paz. Uma paz que vai além da compreensão humana, como diz Filipenses 4, versículo 7. Enquanto o medo e a dúvida distorcem a realidade, a palavra de Deus nos lembra de seu poder, sua presença e suas promessas. Pense nos discípulos no mar da Galileia. Uma tempestade repentina surgiu, e enquanto as ondas batiam ao redor deles, o medo tomou conta de seus corações. Eles estavam convencidos de que pereceriam. Mas onde estava Jesus? Dormindo no barco. Em pânico, eles o acordaram, gritando: Senhor, salva-nos! E o que Jesus fez? Ele repreendeu o vento e as ondas, dizendo em Marcos 4, versículo 39: Acalme-se, aquiete-se. A tempestade o obedeceu e o mar ficou calmo. Mas mais importante, Jesus perguntou a eles em Marcos 4, versículo 40: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Naquele momento ele os lembrou e nos lembra que sua palavra tem poder sobre todo medo e toda dúvida. Quando o medo te diz que você está sozinho, a palavra de Deus diz em Isaías 41, versículo 10: Não tema, pois estou com você. Quando a dúvida sussurra que você não é suficiente, sua palavra declara em 2 Coríntios 12, versículo 9: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando seu coração está pesado com incerteza,
A promessa de Deus é clara em Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Sentimentos como medo e dúvida são altos, mas não são duradouros. A palavra de Deus, por outro lado, fala com uma voz mansa e delicada que carrega a verdade eterna. Quando você se enraiza em suas promessas, encontrará uma paz que acalma seu coração e uma clareza que ilumina seu caminho. Então, quando as tempestades de medo e dúvida surgirem, não busque respostas em suas emoções. Olhe para a palavra de Deus e deixe sua verdade acalmar as ondas e restaurar sua alma. Viver pelo que parece bom no momento é fácil, não é? Estamos cercados por mensagens que nos dizem para fazer o que nos faz felizes ou seguir nosso coração. Mas a verdade de Deus nos chama a algo maior do que simplesmente reagir ao que sentimos. Ela nos chama à obediência, a viver pela fé e seguir seus mandamentos. Mesmo quando nossas emoções tentam nos puxar na direção oposta. Jesus deixou isso claro em João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Note que ele não disse, obedeçam aos meus mandamentos quando parecer certo, ou obedeçam-me quando for conveniente. Ele nos chama a uma vida de compromisso que transcende os altos e baixos de nossas emoções. Por quê? Porque a obediência a Deus não é sobre como nos sentimos. É sobre confiar que seus caminhos são mais altos e melhores do que os nossos. Pense em Jonas por um momento. Deus o ordenou a ir a Nínive e pregar o arrependimento a uma cidade perversa. Mas Jonas não estava com vontade de ir. Na verdade, suas emoções, raiva, medo e até ódio pelos ninivitas, o levaram a fugir na direção oposta. Mas o que Deus fez? Ele não deixou os sentimentos de Jonas prevalecerem sobre seu plano. Ele perseguiu Jonas, redirecionou-o e finalmente mostrou a Jonas e aos ninivitas sua misericórdia e poder. A história de Jonas nos lembra que a verdade de Deus não depende de como nos sentimos. Ela é constante, imutável e nos chama à obediência, independentemente do estado de nossos corações. A obediência pode ser difícil, especialmente quando nossas emoções nos dizem para fazer o oposto. Quando estamos com raiva, podemos sentir vontade de explodir. Mas a palavra de Deus diz em Tiago 1, versículo 19, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Quando estamos tentados a desistir, porque a vida parece esmagadora, Deus nos ordena em Hebreus 12, versículo 1, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quando sentimos vontade de tomar atalhos ou comprometer nossos valores, sua verdade nos lembra em Provérbios 10, versículo 9. Quem anda com integridade, anda com segurança. A beleza da obediência é que ela leva a bênçãos muito além do que nossas emoções passageiras podem oferecer. Antes de tudo, dê um like se você crê no poder de Deus. Comente "Vou confiar" e fique até o fim para um momento inesquecível. Jesus contou a história de dois construtores em Mateus 7, versículos 24 a 27. Um construiu sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. A casa construída sobre a areia não resistiu às tempestades porque não tinha uma fundação sólida. Mas a casa construída sobre a rocha permaneceu firme. É isso que a obediência à palavra de Deus faz. Estabelece sua vida sobre uma fundação que não desmoronará. Não importa quão ferozes sejam as tempestades de emoções e circunstâncias. Superar as emoções para viver em obediência requer fé e entrega. Significa dizer: Deus, eu confio na tua verdade mais do que nos meus sentimentos. Não é sempre fácil, mas sempre vale a pena. Quando você escolhe a obediência, não está apenas seguindo regras, está entrando na plenitude do plano de Deus para a sua vida, um que traz verdadeira paz,
alegria e propósito. Os sentimentos, por sua própria natureza, tendem a se concentrar em nós mesmos. Quando estamos magoados, sentimos que temos o direito de buscar vingança. Quando estamos cansados, sentimos que merecemos nos colocar em primeiro lugar. E quando estamos sobrecarregados, sentimos a tentação de nos retrair e focar em nossas próprias necessidades. Mas a palavra de Deus nos desafia a olhar além de nós mesmos e viver vidas de amor e serviço abnegados. Isso nem sempre é o que sentimos vontade de fazer, mas é o que Deus nos chama a fazer. Jesus nos deu o mandamento supremo em João 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Sejamos honestos. Amar os outros como Jesus nos ama nem sempre é fácil. Seu amor é sacrificial, incondicional e completamente abnegado. Não depende de como nos sentimos no momento e não se baseia em se a outra pessoa merece ou não. É um amor que dá sem esperar nada em troca. A parábola do bom samaritano, em Lucas 10, versículos 25 a 37, é um exemplo perfeito desse tipo de amor. O samaritano não parou para ajudar o homem ferido porque era conveniente ou porque sentia vontade. Na verdade, seus sentimentos poderiam facilmente tê-lo levado a passar direto, como os outros, para evitar o risco, o inconveniente ou o custo. Mas ele escolheu a compaixão em vez do conforto, a ação em vez da apatia. Ao fazer isso, ele demonstrou o tipo de amor abnegado que Deus nos chama a viver. Nossos sentimentos frequentemente nos dizem para priorizar a nós mesmos, buscar nosso próprio conforto, sucesso e felicidade. Mas a palavra de Deus inverte isso. Filipenses 2, versículos 3 e 4, nos lembra: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse tipo de abnegação não vem naturalmente, especialmente em um mundo que nos incentiva a olhar pelo número 1, mas é o caminho de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir, como diz Mateus 20, versículo 28. Servir aos outros frequentemente exige que deixemos de lado nossos sentimentos de direito, orgulho ou conveniência. Significa amar o não amável, perdoar o imperdoável e dar mesmo quando isso nos custa algo. E aqui está a bela verdade. Quando escolhemos seguir a palavra de Deus e servir aos outros abnegadamente, experimentamos uma alegria e realização mais profundas do que jamais poderíamos ao focar em nós mesmos. Jesus disse em Atos 20, versículo 35, é mais bem-aventurado dar do que receber. Sua vida foi a demonstração suprema dessa verdade. Então, quando seus sentimentos te disserem para olhar para dentro, lembre-se do chamado de Deus para amar para fora. Ele não nos chama a servir apenas quando é fácil ou conveniente. Ele nos chama a viver vidas de amor radical e abnegado todos os dias. Ao fazer isso, refletimos seu coração para um mundo que desesperadamente precisa vê-lo. Quando falamos de colocar Deus em primeiro lugar, isso vai muito além de um sentimento casual ou algo que soa bem na teoria. É sobre fazer de Deus o centro de nossas vidas, o ponto de partida de toda decisão, toda ação e todo pensamento. Muitas vezes, permitimos que distrações e desejos passageiros tomem a precedência, mas a verdadeira paz e realização vem apenas quando reconhecemos que nossas vidas estão nas mãos de um Deus amoroso e soberano. Isso não é apenas sobre reservar um tempo para Deus, como uma atividade compartimentada que se encaixa entre a correria da vida, mas sim sobre permitir
que sua presença permeie cada parte de nossa existência, seja em nossos lares, nossos locais de trabalho ou nossas amizades. Deus deve ser o primeiro pensamento em nossos corações. Quando o colocamos em primeiro lugar, mudamos nosso foco de desejos autocentrados para uma perspectiva mais ampla e elevada, uma perspectiva que vê o plano de Deus se desdobrando em cada momento. É uma mentalidade que prioriza o eterno sobre o temporário. Quando acordamos de manhã, antes de checar as notícias, nossos e-mails ou redes sociais, devemos primeiro alinhar nossos corações com Deus, agradecendo-lhe pelo dom da vida e buscando sua sabedoria para o dia que está por vir. Em cada decisão, seja grande ou pequena, colocar Deus em primeiro lugar significa pedir sua orientação, confiar em sua sabedoria e depender de sua força. É uma escolha ativa de deixar que sua vontade seja feita, mesmo quando contradiz nossos próprios desejos. Quando permitimos que Deus seja nosso primeiro pensamento e maior prioridade, isso transforma a maneira como vivemos, nos conduzindo a uma vida cheia de propósito, paz e a certeza inabalável de que estamos caminhando em seu plano divino. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas buscá-lo em tempos de crise, mas também em momentos de celebração e alegria. É um compromisso constante e inabalável de confiar em seu plano e reconhecer sua presença, independentemente de nossas circunstâncias. Ao fazer isso, encontramos nosso verdadeiro propósito e direção, fundamentados no amor e na orientação do Todo-Poderoso. Quando falamos da soberania de Deus sobre nossas circunstâncias, estamos reconhecendo uma verdade profunda. Deus está no controle de todas as coisas, vistas e não vistas. Nossas vidas podem parecer caóticas ou incertas às vezes, mas a realidade é que Deus nunca é pego desprevenido. Seu poder e autoridade se estendem muito além de nosso entendimento. E mesmo nas situações mais difíceis, Ele está presente, operando sua perfeita vontade de maneiras que talvez não vejamos imediatamente. Confiar na soberania de Deus traz uma profunda sensação de paz, porque sabemos que, não importa o que enfrentemos, não estamos sozinhos. As provações que enfrentamos não são aleatórias. Elas são filtradas pelas mãos amorosas de Deus. Ele está ativamente moldando nossas vidas para sua glória e nosso bem. Mesmo quando a estrada parece áspera ou a tempestade continua, frequentemente queremos controlar nossas circunstâncias, ditar como nossas vidas se desenrolam. Mas a verdadeira paz vem quando entregamos esse controle a Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Colocar Deus em primeiro lugar significa reconhecer que Ele tem um propósito para cada estação da vida. Estejamos no topo da montanha ou no vale, Deus está trabalhando em nós, nos aproximando dele. Os momentos difíceis, os períodos de espera, os momentos de dúvida, Deus usa todos eles para nos moldar, nos refinar e nos trazer para um relacionamento mais profundo com Ele. É ao entregar nossa própria vontade e confiar em seu plano soberano que encontramos nossa verdadeira força. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, paramos de ver nossas circunstâncias através das lentes do medo ou da frustração e começamos a vê-las como oportunidades para crescimento e transformação. Aprendemos a perguntar: o que Deus está me ensinando através disso? Em vez de por que isso está acontecendo comigo? Ao mudar nosso foco de nossas lutas para a perspectiva eterna de Deus, somos capazes de andar na fé, sabendo que seus planos são maiores do que qualquer coisa que possamos imaginar. Em um mundo onde o controle parece tão importante, a paz que vem de reconhecer a soberania de Deus é um presente. Ela nos permite descansar no conhecimento de que Ele está no controle, mesmo quando tudo mais parece fora de nossas mãos.
Viver com propósito e direção é um dos maiores dons que podemos experimentar. E isso começa quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Muitas vezes, nos encontramos correndo atrás de objetivos passageiros, medindo o sucesso pelos padrões mundanos e permitindo que distrações nos puxem em todas as direções. Mas a verdadeira realização não vem de alcançar ambições pessoais ou acumular elogios. Ela vem de alinhar nossas vidas com a vontade e o propósito de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar significa que toda decisão, toda ação, todo propósito é filtrado através das lentes de seu plano para nossas vidas. Não se trata do que queremos alcançar a curto prazo, mas do que Deus deseja para nós a longo prazo. Nosso propósito não é encontrado na busca do que achamos que nos fará felizes ou bem-sucedidos, mas em confiar que Deus nos guiará para o que realmente importa, sua vontade para nossas vidas. Viver com propósito significa entender que cada dia é um presente de Deus e que cada momento é uma oportunidade de servi-lo e viver para sua glória. Isso muda a forma como abordamos nosso trabalho, nossos relacionamentos e nossas responsabilidades. Nossas tarefas diárias não são mais apenas obrigações, tornam-se atos de adoração. Começamos a ver nossas vidas como parte de uma narrativa muito maior, onde o plano de Deus está se desdobrando de maneiras que talvez não compreendamos completamente, mas nas quais somos chamados a participar. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, não ficamos vagando sem rumo pela vida. Em vez disso, recebemos um claro senso de direção, que transcende os objetivos e ambições passageiras deste mundo. Tornamo-nos mais sintonizados com a voz de Deus, mais dispostos a seguir sua liderança e mais confiantes no caminho que Ele estabelece diante de nós. Isso não significa que a jornada será sempre fácil ou sem obstáculos, mas significa que não a estamos percorrendo sozinhos. Com Deus como nosso guia, podemos confiar que cada passo que damos faz parte de seu propósito maior. Viver com propósito e direção também significa entender que o tempo de Deus é perfeito. Podemos querer que as coisas aconteçam de acordo com nossos próprios cronogramas, mas quando colocamos Deus em primeiro lugar, entregamos nosso cronograma a Ele. Confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando a espera parece longa ou o caminho não está claro. À medida que caminhamos em obediência, começamos a ver a bela maneira como Deus desdobra seu plano para nossas vidas, conduzindo-nos a um futuro cheio de esperança e promessa. No final, viver com propósito é mais do que realizar tarefas ou alcançar marcos. É sobre caminhar de uma maneira que honre a Deus e reflita seu amor para o mundo ao nosso redor. Ao colocá-lo em primeiro lugar, encontramos a verdadeira direção para nossas vidas. E nisso, encontramos a paz, a alegria e a realização que vem de viver de acordo com sua vontade. Compreender e abraçar o amor incondicional de Deus é uma das experiências mais transformadoras que podemos ter. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, começamos a reconhecer que seu amor por nós não depende de nossas ações, nossos sucessos ou nossos fracassos. Não é conquistado por esforço ou merecido por bom comportamento. É um amor puro e imerecido que transcende toda a compreensão humana. Esse amor é constante, inabalável e sempre presente, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. O amor de Deus é o fundamento sobre o qual tudo mais em nossas vidas é construído. É a força motriz que nos impulsiona a amar os outros, perdoar, mostrar misericórdia e caminhar na graça. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, permitimos que esse amor molde cada parte de nossas vidas. Ele nos liberta da pressão de performar
ou buscar a aprovação dos outros, porque estamos seguros no conhecimento de que somos profundamente amados por nosso Criador. Esse amor incondicional de Deus nos convida a um relacionamento pessoal e profundo com Ele. Não é um amor distante, mas íntimo e relacional. Significa que Deus está conosco em cada alegria, cada tristeza, cada desafio. Seu amor nunca desvanece ou diminui e permanece inabalável, mesmo quando falhamos ou tropeçamos no caminho. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, entendemos que seu amor não é condicional à nossa perfeição, mas é dado livremente porque somos seus filhos amados. Esse amor também é transformador. Quando compreendemos plenamente a profundidade do amor de Deus por nós, isso nos muda, nos move de um lugar de medo e autossabotagem para um de confiança e paz. Não precisamos mais provar nosso valor ou buscar validação do mundo, porque sabemos que em Cristo já somos aceitos e amados. Essa compreensão nos liberta para amar os outros como Deus nos ama, não com condições, mas com graça, bondade e compaixão. Além disso, o amor de Deus não é apenas um pensamento reconfortante, mas um chamado à ação. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, reconhecemos que seu amor nos compele a viver de maneira diferente, a amar nossos vizinhos, cuidar dos marginalizados e servir abnegadamente. Ao recebermos seu amor, somos chamados a refletir esse amor em tudo o que fazemos. O amor incondicional que recebemos de Deus não apenas nos impacta, mas se torna uma luz que brilha através de nós para o mundo. Em um mundo frequentemente definido por amor condicional e relacionamentos quebrados, o amor incondicional de Deus é um presente radical e belo. Quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, experimentamos a plenitude de seu amor, que nos dá força, coragem e graça para enfrentar cada dia com esperança e alegria. Não somos apenas recipientes de seu amor, somos transformados por ele e chamados a compartilhá-lo com os outros. Ao fazer isso, tornamo-nos testemunhos vivos do poder do amor imutável e incondicional de Deus. A fé em ação está no cerne do que significa colocar Deus em primeiro lugar. A fé não é uma crença passiva, é uma força viva e ativa que nos compele a mover, agir e servir. Quando escolhemos seguir a Deus e colocá-lo em primeiro lugar, nossa fé não pode permanecer confinada a palavras ou pensamentos. A verdadeira fé se manifesta em como vivemos, como respondemos aos outros, como lidamos com adversidades, como tomamos decisões e como realizamos as tarefas que nos são confiadas. Colocar Deus em primeiro lugar nos chama a incorporar nossa fé em cada momento, tornando sua presença evidente através de nossas ações. Viver nossa fé significa confiar em Deus, de maneiras que frequentemente exigem que saiamos de nossas zonas de conforto. Significa obedecer a seus mandamentos, mesmo quando são difíceis ou desafiadores. Somos chamados a viver vidas de integridade, honestidade e compaixão, refletindo o caráter de Deus em tudo o que fazemos. Quando realmente colocamos Deus em primeiro lugar, estamos dispostos a correr riscos por sua causa, a dar sem esperar nada em troca e a amar sem condições. Nossas ações se tornam um testemunho do poder transformador de Deus em nossas vidas. A fé em ação também é sobre servir aos outros. O próprio Jesus demonstrou isso ao lavar os pés de seus discípulos, mostrando-nos que a verdadeira grandeza no reino de Deus não é medida por poder ou posição, mas por humildade e serviço. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, buscamos oportunidades para servir aqueles ao nosso redor, seja em nossas famílias, nossas comunidades ou no mundo em geral. Servir aos outros em seu nome não é apenas um dever, mas um privilégio e uma expressão poderosa de nosso amor por Deus. Além disso, a fé em ação
nos chama a confiar na provisão de Deus em todas as áreas da vida. Quando agimos em fé, somos frequentemente chamados a dar sem saber como receberemos, a avançar sem ver todo o caminho à frente. Mas é nesses momentos de incerteza que nossa fé cresce mais forte, porque aprendemos a confiar que Deus proverá, guiará e nos sustentará. Sua fidelidade é uma promessa, e quando damos um passo em fé, Ele nos encontra nesses momentos, fornecendo exatamente o que precisamos, exatamente quando precisamos. A fé em ação também significa manter firme nossas convicções, especialmente em um mundo que frequentemente nos puxa na direção oposta. Colocar Deus em primeiro lugar é recusar comprometer sua verdade, mesmo quando é impopular ou difícil. Significa tomar uma posição pelo que é certo, advogar pela justiça e viver de acordo com a palavra de Deus em uma cultura que talvez não compartilhe esses valores. Não é sempre fácil, mas sempre vale a pena. Quando colocamos Deus em primeiro lugar e vivemos nossa fé, tornamo-nos um farol de luz em um mundo escuro, mostrando aos outros o amor, a esperança e a verdade encontrados em Cristo. A fé em ação é o que dá vida ao nosso relacionamento com Deus. É a evidência de nossa confiança nele. E é o que faz de nossas vidas um testemunho vivo de sua graça e poder. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossa fé não é mais apenas uma crença, mas um modo de vida, uma força dinâmica que molda cada parte de quem somos e tudo o que fazemos. Ao caminharmos na fé, colocar Deus em primeiro lugar torna-se não apenas uma decisão momentânea, mas um compromisso para toda a vida de viver para a sua glória, servir aos outros e confiar em seu plano perfeito para nossas vidas. A força em tempos de provação é uma das bênçãos mais profundas que vem quando colocamos Deus em primeiro lugar. A vida é cheia de desafios, dificuldades e momentos de luta profunda, momentos em que parece que o peso do mundo está sobre nós e nos perguntamos como podemos suportar. Mas quando fazemos de Deus nossa prioridade, quando o colocamos em primeiro lugar, conectamo-nos a uma força que transcende nossas próprias habilidades. Essa força não vem de nossas circunstâncias, nem depende de nosso próprio esforço. Ela vem de uma confiança profunda e constante na presença e no poder de Deus. Em tempos de provação, é fácil ficarmos consumidos pelo medo, dúvida e ansiedade. Podemos nos sentir sozinhos ou sobrecarregados, questionando por que estamos passando por circunstâncias tão difíceis. Mas quando colocamos Deus em primeiro lugar, somos lembrados de que Ele está conosco em cada tempestade, fornecendo uma força que está além da compreensão humana. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 12, versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em nossos momentos mais fracos, a força de Deus se torna evidente. Quando sentimos que não temos mais nada a oferecer, Ele supre a força de que precisamos para continuar. Colocar Deus em primeiro lugar significa reconhecer que nossas provações não são sem sentido ou sem propósito. Deus usa cada dificuldade para nos refinar, moldar nosso caráter e nos aproximar dele. As provações que enfrentamos não são um reflexo da ausência de Deus, mas de sua presença, nos guiando e trabalhando em nós de maneiras que ainda não podemos ver. Tiago 1, versículos 2 a 4 nos diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que nada lhes falte. Em meio às nossas lutas, Deus está nos moldando em pessoas mais fortes e fiéis. E Ele promete que não enfrentaremos as provações sozinhos.
Além disso, colocar Deus em primeiro lugar em tempos de provação significa buscar sua paz, mesmo quando o mundo ao nosso redor é caótico. Filipenses 4, versículos 6 e 7 nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É nos momentos de maior turbulência que somos chamados a levar nossos fardos a Deus, confiando que Ele proporcionará uma paz que vai além do que podemos compreender. Essa paz não significa que nossos problemas desaparecerão, mas significa que no meio deles estamos seguros na presença amorosa de Deus e em sua soberania sobre nossas vidas. A força em provação também significa manter firme a esperança. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, ancoramos nossa esperança nas promessas da palavra de Deus. Sabemos que Ele é fiel e que nunca nos deixará nem nos abandonará. Nossa esperança não se baseia nas circunstâncias mutáveis da vida, mas na fidelidade imutável de nosso Deus. Essa esperança nos sustenta e nos dá coragem para continuar, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Finalmente, colocar Deus em primeiro lugar, em tempos de provação, significa buscar sua orientação. Quando não temos certeza do que fazer ou para onde nos virar, buscamos a sabedoria de Deus, sabendo que Ele fornecerá a direção de que precisamos. Provérbios 3, versículos 5 e 6, nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, não estamos navegando nossas provações sozinhos. Estamos caminhando com aquele que já foi antes de nós e que promete nos conduzir por cada dificuldade. Em meio às nossas provações, colocar Deus em primeiro lugar não remove a dor ou a luta, mas muda a forma como as experimentamos. Encontramos força, paz e esperança que só Ele pode fornecer. E através de tudo isso, somos lembrados de que Deus não está distante em nosso sofrimento, mas sempre presente, nos carregando e usando nossas provações para sua glória e nosso crescimento. A obediência à palavra de Deus é uma pedra angular de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. É através de nossa obediência que demonstramos nossa confiança em Deus e nossa disposição de alinhar nossas vidas com Ele. A obediência não é apenas sobre seguir regras ou fazer o que é certo aos olhos do mundo. É sobre honrar a Deus e reconhecer sua autoridade em cada área de nossas vidas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, escolhemos ativamente viver de acordo com sua palavra, mesmo quando isso nos desafia ou nos chama a fazer sacrifícios. No cerne, a obediência a Deus é uma expressão de amor. Jesus disse em João 14, versículo 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Nossa obediência não vem do medo ou da obrigação, mas porque amamos a Deus e queremos honrá-lo. Entendemos que os mandamentos de Deus não são pesados, mas são para nosso bem. Eles nos levam a uma vida de paz, alegria e realização. Quando obedecemos a Deus, refletimos seu caráter para o mundo ao nosso redor e nos tornamos um testemunho vivo de sua bondade e graça. Colocar Deus em primeiro lugar significa tomar uma decisão consciente de priorizar sua palavra acima de tudo. Em um mundo cheio de vozes e opiniões concorrentes, a Bíblia é nosso guia supremo. Ela fornece sabedoria, direção e conforto para cada aspecto da vida. A obediência à palavra de Deus significa que não escolhemos quais partes da Bíblia seguir com base em nossas preferências. Submetemo-nos plenamente
aos seus ensinamentos, confiando que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Obedecer a Deus pode ser difícil, especialmente quando seus mandamentos vão contra a corrente da sociedade ou desafiam nossos próprios desejos. Mas a verdadeira obediência requer entregar nossa vontade à vontade de Deus. Significa deixar de lado nosso próprio entendimento e escolher seguir o caminho de Deus, mesmo quando não é fácil ou conveniente. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, estamos dispostos a confiar que seu plano é melhor do que qualquer coisa que poderíamos criar por nós mesmos. Reconhecemos que Ele sabe o que é melhor para nós e colocamos nossa plena confiança em sua orientação. Um dos aspectos mais poderosos da obediência é a maneira como ela transforma nossos corações. À medida que escolhemos consistentemente obedecer a Deus, nossos desejos começam a se alinhar mais com os dele. Começamos a ver o mundo através de seus olhos e a responder às situações com seu coração. A obediência à palavra de Deus nos refina, ajudando-nos a crescer em humildade, paciência e amor. Ela molda nosso caráter e nos torna mais parecidos com Cristo. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, entendemos que nossa obediência não é apenas sobre nossas ações, mas sobre permitir que Deus nos mude de dentro para fora. A obediência também traz bênçãos. Embora a obediência não garanta uma vida livre de desafios ou sofrimentos, ela garante que caminharemos na plenitude das promessas de Deus. Deuteronômio 28, versículos 1 e 2 nos diz: Se você obedecer fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos, todas estas bênçãos virão sobre você. A obediência abre a porta para a vida abundante que Deus prometeu, uma vida de paz, alegria e intimidade com Ele. Isso não significa que a vida será sem dificuldades, mas significa que teremos a força, a sabedoria e a graça para enfrentar esses desafios com a ajuda de Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, a obediência torna-se um reflexo natural de nosso relacionamento com Ele. É uma resposta ao seu amor e um reflexo de nosso desejo de viver de acordo com sua vontade. Não se trata de perfeição, mas de um coração disposto a seguir a Deus onde quer que Ele nos leve. Nossa obediência à sua palavra traz glória a Deus, transforma nossas vidas e nos permite experimentar a vida abundante que Ele tem para nós. Através da obediência, encontramos propósito, realização e paz ao nos alinharmos com o design do Criador para nossas vidas. O poder da oração é um elemento essencial para colocar Deus em primeiro lugar, pois é através da oração que estabelecemos e mantemos um relacionamento íntimo com nosso Criador. A oração não é apenas um ritual religioso ou um conjunto de palavras para recitar. É uma conversa dinâmica e contínua com o Deus que nos ama e deseja nos guiar. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, fazemos da oração uma prioridade, buscando sua presença, sua sabedoria e sua orientação em cada aspecto de nossas vidas. Através da oração, alinhamo-nos com a vontade de Deus e convidamos seu poder para trabalhar em nós e através de nós. A oração é uma maneira de expressarmos nossa dependência de Deus. Em um mundo que frequentemente incentiva a autossuficiência e a independência, a oração é um lembrete humilde de que não podemos viver a vida sozinhos. Precisamos da ajuda de Deus, de sua força e de sua direção. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, reconhecemos que não podemos enfrentar os desafios da vida sem sua presença. A oração é o canal pelo qual buscamos sua orientação, força e paz. É nesses momentos de oração que entregamos nossos próprios planos, desejos e entendimento à sua sabedoria maior. Através da oração, também aprofundamos nossa confiança em Deus.
É nos momentos tranquilos de oração que somos lembrados de sua fidelidade, seu amor e seu poder. Quando trazemos nossos fardos, nossas alegrias e nossas preocupações perante Deus, estamos depositando nossa confiança nele, sabendo que ele nos ouve e responderá em seu tempo perfeito. A oração é um ato de fé, uma declaração de que acreditamos que Deus é capaz de fazer muito mais do que podemos pedir ou imaginar. É através da oração que nos conectamos com o coração de Deus, descobrindo sua vontade para nossas vidas e alinhando nossos corações com os dele. A oração também é uma arma poderosa na guerra espiritual. O inimigo busca roubar, matar e destruir, e somos chamados a permanecer firmes em nossa fé através da oração. O próprio Jesus modelou a importância da oração, mesmo diante da tentação e da dificuldade. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, reconhecemos que estamos em uma batalha espiritual, e a oração é nossa arma de defesa. Através da oração, podemos resistir às mentiras do inimigo, encontrar força em nossas fraquezas e caminhar na vitória que Cristo já conquistou para nós. Efésios 6, versículo 18, nos lembra: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Na oração, também encontramos paz. A vida é cheia de incertezas e, frequentemente, somos bombardeados com preocupações e ansiedades. Mas quando colocamos Deus em primeiro lugar, a oração se torna um lugar de refúgio, onde podemos lançar nossas ansiedades sobre Deus e experimentar sua paz. Filipenses 4, versículos 6 e 7, nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A oração traz uma paz que o mundo não pode oferecer, uma paz que ultrapassa nosso entendimento e nos permite descansar no cuidado de Deus. Além disso, a oração nos ajuda a cultivar um coração de gratidão. Quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas orações, reconhecemos sua bondade, sua provisão e sua fidelidade. Agradecemos a Ele pelas bênçãos em nossas vidas, grandes e pequenas, e reconhecemos que tudo de bom vem dele. A oração ajuda a mudar nosso foco de nossos problemas para as bênçãos que Deus já nos deu, enchendo nossos corações de gratidão e alegria. Finalmente, a oração fortalece nosso relacionamento com Deus. É através da oração que o conhecemos mais intimamente, entendendo seu coração, seus desejos e sua vontade para nossas vidas. Quanto mais nos comunicamos com Deus, mais crescemos em nosso relacionamento com Ele. A oração é a força vital de nossa caminhada com Deus. É o meio pelo qual permanecemos conectados a Ele, ouvimos sua voz e respondemos ao seu chamado. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, a oração se torna uma prática diária, uma parte vital e poderosa de nossas vidas. É através da oração que convidamos a presença de Deus em nossas vidas, buscamos sua sabedoria, encontramos sua paz e experimentamos seu poder transformador. A oração não é apenas uma parte de nossas vidas espirituais, é o fundamento sobre o qual tudo mais é construído. Ao colocar Deus em primeiro lugar na oração, alinhamos nossos corações com os dele, permitindo que ele nos guie, fortaleça e molde para sermos as pessoas que ele nos chamou a ser. A generosidade em todas as áreas da vida é uma maneira poderosa de demonstrar que realmente colocamos Deus em primeiro lugar. A generosidade não é apenas sobre dar dinheiro ou bens materiais, ela abrange todas as áreas de nossas vidas, nosso tempo, nossos talentos, nosso amor e nosso serviço aos outros. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, começamos a ver tudo o que temos como um presente dele e reconhecemos que ele
nos confiou essas bênçãos para abençoar os outros em retorno. A generosidade flui de um coração que é grato pela provisão de Deus e busca refletir seu amor e bondade para o mundo. A generosidade está enraizada no entendimento de que tudo o que temos vem de Deus. Nossas posses, nossas habilidades, nossos recursos. Nada disso é verdadeiramente nosso para guardar. Salmos 24, versículo 1, nos diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, reconhecemos que Ele é a fonte suprema de tudo o que temos. E, por sua vez, tornamo-nos administradores de suas bênçãos. Essa mentalidade muda a forma como vemos nossas finanças, nosso tempo e nossas habilidades. Em vez de acumular ou segurar com força o que temos, abrimos nossas mãos e corações, dispostos a dar e compartilhar, como Deus generosamente compartilhou conosco. A generosidade também reflete o coração de Deus. Deus é um doador generoso e, ao longo das Escrituras, vemos inúmeros exemplos de sua provisão e amor abundantes. Ele deu seu Filho unigênito, Jesus, para a salvação do mundo, um sacrifício que lhe custou tudo. Jesus nos ensinou a dar abnegadamente, a amar sem esperar nada em troca e a servir aqueles em necessidade. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, refletimos seu caráter ao viver vidas marcadas pela generosidade. Nossa generosidade se torna um testemunho do amor de Deus, trabalhando em nós, atraindo outros para Ele. A generosidade requer um coração de compaixão e abnegação. Não se trata de dar o que é fácil ou conveniente. É sobre estar disposto a dar sacrificialmente. Em 2 Coríntios 9, versículo 7, Paulo nos encoraja a dar não relutantemente ou sob pressão, mas com alegria. A generosidade flui de um coração que deseja abençoar os outros, não por obrigação, mas por amor. Pode envolver doar nosso tempo para servir aos outros, usar nossos talentos para ajudar os necessitados ou compartilhar nossos recursos com aqueles que são menos afortunados. A verdadeira generosidade está enraizada na disposição de colocar as necessidades dos outros acima das nossas, refletindo o amor de Cristo de maneiras tangíveis. Além disso, a generosidade traz bênçãos não apenas para os recipientes, mas também para o doador. Jesus disse em Atos 20, versículo 35, é mais bem-aventurado dar do que receber. Quando colocamos Deus em primeiro lugar e vivemos generosamente, experimentamos uma profunda sensação de realização e alegria que vem de saber que estamos fazendo a diferença na vida dos outros. Nossos atos de generosidade podem não ser sempre reconhecidos ou recompensados pelo mundo, mas Deus vê cada ato de bondade e Ele promete abençoar aqueles que dão com um coração alegre. A generosidade também cria um senso de comunidade, pois promove um espírito de cuidado e apoio mútuos entre os crentes. Somos chamados a carregar os fardos uns dos outros e, ao fazer isso, fortalecemos o corpo de Cristo e refletimos seu amor para um mundo que observa. A generosidade também nos ensina a confiar em Deus para nossas necessidades. Em uma cultura que frequentemente incentiva a acumular e guardar riquezas, a generosidade nos chama a dar um passo em fé, confiando que Deus proverá para nós à medida que damos aos outros. Somos lembrados em Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar e vivemos generosamente, confiamos que Ele nos proverá, não apenas materialmente, mas também espiritualmente, emocionalmente e relacionalmente. A generosidade é um ato de fé que reconhece que Deus é nosso provedor supremo e podemos confiar nele para atender às nossas necessidades enquanto nos concentramos em atender às necessidades dos outros. Por fim, a generosidade
é uma maneira de glorificar a Deus. Em Mateus 5, versículo 16, Jesus nos diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Nossa generosidade aponta os outros para Deus, mostrando-lhes seu amor, sua bondade e seu cuidado por eles. Quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossa doação, tornamo-nos condutores de suas bênçãos, espalhando sua luz para aqueles ao nosso redor. Seja através de um presente financeiro, uma palavra gentil ou um ato de serviço abnegado, nossa generosidade pode ser um reflexo da graça de Deus e um meio de atrair outros para mais perto dele. Em resumo, a generosidade é uma maneira poderosa de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Ela reflete nossa confiança em Deus, nosso amor pelos outros e nosso compromisso de viver de acordo com sua vontade. Quando escolhemos viver generosamente, abrimos nossos corações para receber as bênçãos abundantes que Deus tem para nós e nos tornamos vasos através dos quais seu amor pode fluir para o mundo. A generosidade não é apenas sobre o que damos, é sobre o coração por trás da doação. Um coração que busca honrar a Deus, abençoar os outros e trazer glória ao seu nome. Viver com propósito e visão é um elemento crítico de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. O propósito é o que nos motiva. Ele molda a maneira como vivemos, as escolhas que fazemos e o legado que deixamos para trás. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nosso propósito não é mais definido pelo sucesso mundano ou pelos objetivos passageiros que a cultura ao nosso redor estabelece. Em vez disso, alinhamos nosso propósito com o plano eterno de Deus para nossas vidas, reconhecendo que fomos criados para um chamado mais alto: amar a Deus, servir aos outros e trazer glória ao seu nome. Viver com propósito e visão significa buscar a orientação de Deus para cada área de nossas vidas e entender que nossas vidas têm um significado muito além do que podemos perceber inicialmente. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, percebemos que nosso propósito é encontrado nele e somente nele. Salmos 57, versículo 2 diz: clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que para mim tudo realiza. Essa verdade nos lembra que Deus é quem nos dá propósito. Ele é o autor de nossas vidas e aquele que dirige nossos passos. Quando o buscamos em primeiro lugar, conectamo-nos ao propósito que ele projetou exclusivamente para nós e experimentamos uma profunda sensação de realização e paz que vem de saber que estamos caminhando em sua vontade. Colocar Deus em primeiro lugar também significa ter uma visão alinhada com seu reino, não apenas com nossas próprias ambições. Nossa visão deve ser maior do que nossos sonhos ou desejos pessoais. Deve estar focada em avançar a obra de Deus no mundo. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando vivemos com uma visão centrada em Deus, priorizamos seus propósitos acima dos nossos. E reconhecemos que tudo o que temos, nossos talentos, nosso tempo, nossos recursos, pode ser usado para servir seu reino e espalhar seu amor. Viver com propósito e visão também nos exige dar um passo em fé, confiando que Deus nos guiará ao longo do caminho. Nem sempre sabemos o caminho exato à frente, mas, quando colocamos Deus em primeiro lugar, confiamos que Ele nos conduzirá, assim como conduziu seu povo no passado. Provérbios 3, versículos 5 e 6, nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, estamos dispostos a seguir
onde quer que Ele nos leve, sabendo que sua direção é sempre a melhor. Uma vida de propósito e visão também requer perseverança. Viver para o reino de Deus, frequentemente, significa enfrentar oposição, desafios e obstáculos. Mas, quando nossos olhos estão fixos no quadro maior, na visão do que Deus está fazendo em nós e através de nós, somos capazes de suportar. Hebreus 12, versículos 1 e 2, nos encoraja. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Somos chamados a permanecer no curso, mesmo quando é difícil, porque sabemos que nossas vidas fazem parte do plano maior de Deus. Além disso, viver com propósito e visão exige intencionalidade. É fácil nos distrairmos com as demandas e a correria da vida, mas quando colocamos Deus em primeiro lugar, fazemos de sua vontade nossa prioridade máxima. Reservamos tempo para buscar sua orientação, orar, ler sua palavra e avaliar como estamos vivendo de acordo com seu propósito. Perguntamos a nós mesmos: como posso usar meus dons e habilidades para servir a Deus hoje? Qual é o chamado que Deus colocou em minha vida e como posso cumpri-lo? Viver com propósito significa fazer escolhas que se alinhem com a visão de Deus para nós e garantir que nossas ações reflitam nosso desejo de glorificá-lo. Além disso, viver com propósito e visão significa ser uma testemunha para o mundo. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, entendemos que nossas vidas não são apenas para nosso próprio benefício, mas para serem uma luz para aqueles ao nosso redor. Somos chamados a viver de tal maneira que os outros vejam a esperança e a alegria que temos em Cristo e sejam atraídos para Ele. Mateus 5, versículos 14 a 16, nos lembra: vocês são a luz do mundo. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Nosso propósito é apontar os outros para Cristo, ser agentes de reconciliação e mostrar ao mundo o amor e a graça de Deus. Por fim, viver com propósito e visão envolve ter uma perspectiva eterna. As coisas deste mundo, riqueza, sucesso, conforto, são temporárias. Mas quando colocamos Deus em primeiro lugar, vivemos com a consciência de que nosso verdadeiro tesouro está no céu. Jesus nos ensina em Mateus 6, versículos 19 e 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Viver com propósito significa manter nosso foco nas recompensas eternas que vêm de servir a Deus e viver de acordo com sua vontade. Significa viver de tal maneira que nossas vidas tenham um significado eterno e que estejamos investindo no que realmente importa, o avanço do reino de Deus. Em resumo, colocar Deus em primeiro lugar significa viver com um claro senso de propósito e visão que está enraizado em sua vontade. Significa buscar sua orientação, viver com uma perspectiva eterna e usar cada oportunidade para glorificá-lo e servir aos outros. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nosso propósito se torna claro, nossa visão se expande e nossas vidas são preenchidas com significado, realização e paz. Tornamo-nos parte de algo muito maior do que nós mesmos e vivemos em alinhamento com o plano maior de Deus para o mundo. Há momentos em que nos encontramos em relacionamentos que pensávamos que trariam alegria, paz e realização, apenas para perceber que estão fazendo o oposto. Se o relacionamento está prejudicando seu crescimento espiritual, pode ser um dos sinais mais claros de que Deus está te instando a dar um passo atrás. Relacionamentos que são tóxicos, cheios de manipulação, engano ou conflitos constantes, podem tirar a paz e a alegria que Deus deseja que você experimente. Como crentes, somos chamados a crescer em nossa fé, viver em harmonia
e ser um reflexo do amor de Deus para os outros. Mas quando as companhias que mantemos não nos ajudam a crescer espiritualmente, podem nos levar por um caminho perigoso. A Bíblia nos ensina que devemos andar com os sábios. Provérbios 13, versículo 20 diz: "Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal." Quando um relacionamento está minando sua caminhada com Deus, afastando você da oração, das Escrituras e da comunhão com outros, é um sinal de que chegou a hora de deixar ir. Deus quer que protejamos nossos corações, guardemos o bem-estar de nossas almas e asseguremos que nossos relacionamentos contribuam para nosso crescimento e paz, não para nossa queda. Confiar na sabedoria de Deus nesses momentos é essencial, porque Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que isso signifique deixar de lado alguém que fez parte de nossas vidas por muito tempo. Um sinal de que Deus está te dizendo para desistir de alguém é a falta de vontade dessa pessoa de mudar ou crescer. O crescimento é uma parte essencial da vida, especialmente em relacionamentos. Todos nós somos obras em progresso, esforçando-nos para nos tornarmos melhores versões de nós mesmos, aprendendo com nossos erros e buscando crescer espiritualmente, emocionalmente e mentalmente. Em qualquer relacionamento, seja com um amigo, um membro da família ou um parceiro romântico, o crescimento é crucial. Mas quando você descobre que a outra pessoa é resistente à mudança, se recusa a aprender com suas ações ou continuamente arrasta os pés em seu crescimento pessoal, pode ser um fardo pesado de carregar. Deus quer que estejamos com pessoas que encorajem nosso crescimento, não que o dificultem. Quando alguém está preso em seus caminhos, recusando-se a buscar melhoria pessoal ou a se tornar melhor de alguma forma, eles não apenas se prejudicam, mas também as pessoas ao seu redor. Um relacionamento deve ser uma fonte de encorajamento mútuo. Se uma pessoa não está fazendo esforço para crescer espiritualmente, emocionalmente ou mentalmente, isso pode levar à estagnação. Torna-se desgastante, exaustivo e desanimador continuar investindo em alguém que não tem desejo de avançar ou melhorar. A Bíblia nos diz que Deus nos chama a ser transformados pela renovação de nossa mente. Como diz Romanos 12, versículo 2. Não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É um processo contínuo de mudança que alinha nossos pensamentos e ações com sua vontade. Se você se encontra em um relacionamento onde a outra pessoa não apenas não quer crescer, mas ativamente resiste a qualquer mudança, é hora de ouvir a voz de Deus. Pode ser a maneira dele dizer que é hora de se afastar, não por amargura, mas por amor a si mesmo e a eles. Quando escolhemos nos distanciar de relacionamentos que dificultam nosso crescimento, estamos criando espaço para que Deus trabalhe em nossas vidas e talvez nas deles também. Outro sinal claro de que Deus pode estar te dizendo para desistir de alguém é o ciclo contínuo de promessas quebradas. Sem dúvida, a confiança é a base de qualquer relacionamento significativo. E quando as promessas são repetidamente feitas, mas nunca cumpridas, essa confiança se erode com o tempo. É fácil dizer palavras, mas as ações falam muito mais alto. Se alguém constantemente promete mudar, melhorar ou cumprir seus compromissos, mas nunca o faz, é um padrão que não pode mais ser ignorado. Deus nos chama a ser pessoas de integridade e Ele nos responsabiliza por nossa palavra. Da mesma forma, quando estamos em relacionamentos, somos chamados a honrar nossos compromissos e ser fiéis em nossas promessas. No entanto, quando alguém continuamente quebra sua palavra, não é apenas o relacionamento que sofre, isso também cria uma desconexão espiritual. A Bíblia nos adverte em Provérbios 25, versículo 14.
como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que promete e não cumpre. Há uma sensação de vazio e decepção que vem de promessas não cumpridas. E isso pode ter um impacto profundo em nosso bem-estar emocional. Às vezes, podemos dar a alguém o benefício da dúvida e acreditar que eles mudarão, esperando que cumpram sua palavra na próxima vez. Mas quando isso se torna um ciclo repetitivo, fica claro que essa pessoa é incapaz ou não está disposta a seguir adiante. As decepções contínuas podem nos fazer questionar a autenticidade do relacionamento e nosso próprio valor. O desejo de Deus para nós é ter relacionamentos marcados por honestidade, confiança e consistência. Pode ser hora de perguntar a si mesmo se esse relacionamento realmente vale a pena manter. Libertar-se de relacionamentos onde as promessas são continuamente quebradas permite que protejamos nossos corações e nos concentremos em aqueles que honrarão sua palavra e apoiarão nosso crescimento. Confiar no tempo e na sabedoria de Deus é fundamental. Ele sabe quando remover influências tóxicas de nossas vidas, e às vezes isso significa se afastar de alguém que repetidamente falha em cumprir suas promessas. A falta de respeito pelos limites é outra forte indicação de que Deus pode estar te dizendo para desistir de alguém. Os limites não são apenas essenciais para manter o bem-estar emocional e físico, mas também são vitais para preservar relacionamentos saudáveis e que honram a Deus. Quando estabelecemos limites, estamos comunicando nossas necessidades, valores e limites de uma maneira que permite que o relacionamento funcione de forma equilibrada e respeitosa. Os limites protegem nossa paz, guardam nossos corações e nos permitem amar os outros de uma maneira que não comprometa nossa própria dignidade ou crescimento pessoal. Quando alguém desrespeita repetidamente seus limites, sejam eles emocionais, físicos ou espirituais, isso sinaliza uma profunda falta de respeito. Isso pode se manifestar de várias maneiras, desde desrespeitar seu tempo até pressioná-lo a comprometer seus valores ou invadir sua privacidade. Nesses casos, não é apenas o relacionamento que está sendo prejudicado, mas também seu senso de autorrespeito e bem-estar espiritual. Deus nos chama a amar os outros, mas também nos chama a amar a nós mesmos, a conhecer nosso valor e a proteger nossa paz. Se um relacionamento cruza consistentemente os limites sem qualquer consideração por suas necessidades ou bem-estar, pode ser espiritualmente perigoso. O próprio Jesus estabeleceu limites. Em Mateus 15, versículos 21 a 28, ele inicialmente recusou responder ao apelo de uma mulher cananeia, não por crueldade, mas porque estava focado em sua missão e chamado. Ele sabia quando dizer não, quando se afastar e quando priorizar seu propósito. Somos também chamados a fazer o mesmo, protegendo-nos de relacionamentos que são prejudiciais e desequilibrados. Em qualquer relacionamento, quando seus limites estão sendo ignorados ou violados, é crucial tomar isso como um sinal de que o relacionamento não está alinhado com o plano de Deus para a sua vida. Deus quer que vivamos em paz, e isso significa nos distanciarmos de pessoas que continuamente cruzam as linhas que estabelecemos para nosso próprio bem-estar. Se alguém não pode respeitar os limites que você estabelece, isso não é apenas uma indicação de sua falta de cuidado por você, mas também um lembrete de que você é digno de respeito e amor, que honra os limites que você estabelece para a sua vida. Pode ser hora de se afastar, sabendo que Deus está te chamando a preservar seu coração e proteger a santidade de seu espírito. Um esgotamento emocional constante é outro sinal importante de que Deus pode estar te dizendo para desistir de alguém. Em qualquer relacionamento,
naturalmente doamos de nós mesmos, nosso tempo, energia e amor. Mas um relacionamento saudável deve ser uma fonte de apoio e encorajamento, não de constante esgotamento emocional. Se você percebe que cada interação te deixa exausto, drenado ou emocionalmente desgastado, pode ser um sinal de que o relacionamento não é mais saudável para você. Deus nos chama a amar os outros, mas também quer que cuidemos de nós mesmos. A Bíblia nos lembra, em Mateus 22, versículo 39, ame o seu próximo como a si mesmo. O que implica que o autocuidado é uma parte essencial de amar bem os outros. Se negligenciarmos nossa própria saúde emocional em favor das necessidades de outra pessoa, especialmente quando essas necessidades são intermináveis ou manipuladoras, podemos acabar nos perdendo no processo. Nunca fomos destinados a dar até não termos mais nada para oferecer. Quando alguém constantemente exige trabalho emocional de você, sem oferecer qualquer forma de apoio ou cuidado em retorno, isso pode levar ao esgotamento e ao desequilíbrio emocional. O relacionamento se torna unilateral e você pode começar a sentir que está sendo usado ou dado como garantido. Com o tempo, esse esgotamento emocional pode afetar seu bem-estar geral, impactando sua saúde mental, sua vida espiritual e até sua saúde física. É essencial reconhecer quando o equilíbrio no relacionamento muda e sua energia emocional está sendo continuamente sugada. Deus deseja que sejamos cheios de sua paz e alegria, e isso inclui ter relacionamentos que contribuam positivamente para nossa saúde emocional e espiritual. Se você está consistentemente se sentindo emocionalmente drenado, é hora de dar um passo atrás e avaliar se o relacionamento está realmente servindo ao propósito de Deus em sua vida. Às vezes, Deus permite que experimentemos exaustão emocional para nos mostrar que algo está desequilibrado. Quando reconhecemos isso, podemos confiar que Ele nos ajudará a encontrar a força para nos afastarmos e proteger nossa saúde emocional. Afastar-se de um relacionamento que é emocionalmente drenante não é um fracasso. É um ato de obediência, confiando que Deus tem algo melhor para você. Um relacionamento onde você pode dar e receber em amor sem medo de se perder. O relacionamento parecer unilateral é outro sinal crucial de que Deus pode estar te levando a desistir de alguém. Em toda conexão significativa, deve haver um equilíbrio de dar e receber. Os relacionamentos prosperam na base do respeito mútuo, esforço compartilhado e reciprocidade. Quando você percebe que é o único que está se esforçando, isso se torna exaustivo. E com o tempo, pode levar a sentimentos de ressentimento e desânimo. Deus nos projetou para relacionamentos, mas também nos criou para sermos indivíduos equilibrados, não para estarmos em situações unilaterais e desgastantes, onde apenas uma pessoa carrega o peso da conexão. Em relacionamentos, somos chamados a amar uns aos outros, a compartilhar os fardos uns dos outros, como diz Gálatas 6, versículo 2. Levem os fardos uns dos outros, e oferecer ajuda, apoio e cuidado quando necessário. Mas, se você é sempre aquele que dá, sempre aquele que se aproxima, sempre aquele que faz o esforço para manter o relacionamento, e a outra pessoa nunca retribui, é um sinal de desequilíbrio que não deve ser ignorado. Em um relacionamento saudável, ambas as partes contribuem emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Quando o esforço não é mútuo, você começa a se sentir desvalorizado, dado como garantido e isolado no relacionamento. É como se você estivesse se esgotando, mas nunca recebendo nada em troca, e, eventualmente, isso pode levar a uma sensação de esgotamento e até ressentimento. Os relacionamentos devem ser nutritivos, trazer alegria, paz e crescimento para nossas vidas.
Mas quando o relacionamento parece uma batalha constante para fazer a outra pessoa se engajar, ou quando ela falha continuamente em investir na conexão, pode ser hora de se afastar. Deus não deseja que permaneçamos em relacionamentos que nos deixem drenados, desvalorizados ou sem apoio. Somos chamados a buscar relacionamentos que nos edifiquem, não que nos destruam. Se você está continuamente dando sem receber, pode ser hora de ouvir o chamado de Deus para se afastar. Deixar ir não é abandonar a pessoa, é reconhecer que o relacionamento não é mais saudável ou equilibrado e que é hora de confiar em Deus para te guiar a relacionamentos onde ambas as partes possam amar. Quando comecei a refletir sobre o tema "O que Deus diz" versus o que você sente, inspirado pelas palavras de Billy Graham, senti meu coração pulsar com uma mistura de esperança e inquietação. Vivemos em um mundo que exalta os sentimentos como a bússola suprema da vida. No Brasil, onde a paixão e a emoção são parte da nossa alma, é fácil nos deixarmos levar pelo calor do momento, seja na alegria vibrante de um carnaval ou na tristeza profunda de uma perda. Nossas emoções moldam nossas escolhas, nossas palavras e até nossa fé. Mas ao mergulhar na mensagem de Billy Graham, percebi algo transformador. Os sentimentos, por mais reais que sejam, não são a verdade absoluta. Eles vêm e vão como as ondas do mar em Copacabana. Mas a palavra de Deus é como o pão de açúcar, firme, inabalável e eterna. Essa revelação me fez parar e repensar como eu vivo minha fé no dia a dia. Quantas vezes já me senti indigno, como se minhas falhas fossem grandes demais para o amor de Deus? Quantas vezes o medo sussurrou que eu estava sozinho, mesmo sabendo que Deus promete nunca me abandonar? No Brasil, onde a comunidade e a família são tão centrais, é doloroso sentir-se desconectado ou perdido. Mas a mensagem de Graham me lembrou que em Salmos 139, versículo 14, Deus diz que sou maravilhosamente criado. Em Hebreus 13, versículo 5, ele garante: nunca te deixarei. Essas promessas são mais fortes que qualquer emoção passageira. Elas me desafiam a olhar além do que sinto e a ancorar minha vida na verdade de Deus. Essa descoberta trouxe uma paz profunda, como a brisa suave que sopra nas praias de Florianópolis, acalmando a alma, mesmo em meio à tempestade. Um dos momentos mais marcantes dessa reflexão foi perceber como os sentimentos podem nos enganar. No calor de uma discussão, já senti vontade de explodir. Mas a palavra de Deus em Tiago 1, versículo 19, me chama a ser tardio para falar e tardio para se irar. Em momentos de dúvida, quando tudo parecia impossível, Mateus 19, versículo 26, me lembrou que, para Deus, todas as coisas são possíveis. Essas verdades não apenas mudaram minha perspectiva, mas também me ensinaram a viver com mais intencionalidade. No Brasil, onde a espontaneidade é tão valorizada, às vezes esquecemos de pausar e alinhar nossas ações com a vontade de Deus. Aprendi que a fé não é ignorar os sentimentos, mas escolhê-los, filtrar pela lente da palavra. É como dançar um samba. Você sente o ritmo, mas precisa seguir os passos certos para não perder o compasso. A mensagem de Billy Graham também me ensinou a importância de confiar nos planos de Deus, mesmo quando eles não fazem sentido. No Brasil, amamos planejar festas, viagens e momentos com amigos, mas a vida nem sempre segue nosso roteiro. Quando José, no livro de Gênesis, foi traído e preso, seus sentimentos poderiam tê-lo levado ao desespero. Mas ele confiou no plano maior de Deus, que o usou para salvar nações. Isso me inspirou a entregar meus próprios planos a Deus, especialmente em momentos de incerteza, como quando enfrentei desafios no trabalho ou na família. Romanos
8, versículo 28, me assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa me dá coragem para viver com esperança, sabendo que Deus está escrevendo uma história maior na minha vida. Outro aprendizado poderoso foi sobre a obediência. No Brasil, onde a alegria de viver é contagiante, às vezes queremos fazer apenas o que parece bom. Mas Jesus, em João 14, versículo 15, diz: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos." Obedecer a Deus nem sempre é fácil, mas é libertador. Quando escolho perdoar, mesmo sentindo raiva, ou servir, mesmo estando cansado, experimento uma paz que só vem de alinhar minha vida com a vontade dele. Essa obediência me transformou, tornando-me mais paciente e compassivo, como o bom samaritano que reflete o amor de Deus ao ajudar o necessitado. Aplicar essas lições na vida cotidiana é um desafio, mas também uma oportunidade. Decidi começar cada dia com oração, pedindo a Deus que guie meus passos, como diz Salmos 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. No trabalho, quando sinto frustração, lembro-me de Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Em meus relacionamentos, escolho amar abnegadamente, inspirado por João 13, versículos 34 e 35, porque o amor de Deus me ensinou a olhar além de mim mesmo. No Brasil, onde a generosidade e o calor humano são tão presentes, essas escolhas me permitem refletir o coração de Deus para aqueles ao meu redor. Essa jornada de alinhar minha vida com o que Deus diz, em vez de me guiar apenas pelos sentimentos, mudou minha forma de viver. Sinto-me mais ancorado, mais esperançoso e mais conectado com o propósito que Deus tem para mim. A mensagem de Billy Graham é um convite para todos nós. Confiar na verdade eterna de Deus, mesmo quando o mundo nos diz para seguir o coração.